Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vamos ler as escrituras que diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que Deus aplique a palavra aos nossos corações. Depois que eu fiz a meditação nesse texto na terça-feira passada, me ocorreu 2 questões que eu gostaria ainda de compartilhar com os irmãos baseado neste texto. Eu fiquei devendo essa resposta. Nós dissemos naquela terça-feira que essa família tomou uma atitude muito sábia. Foi uma coisa importante que eles fizeram. No momento de festa de casamento, em que uma nova família estava sendo constituída, eles convidaram Jesus para a sua festa, convidaram Jesus para a sua casa. E a aplicação da nossa mensagem naquela terça-feira foi: convide Jesus para a sua casa. É a decisão mais sábia que nós podemos tomar, é convidar Jesus para a nossa casa. E outra coisa que falamos foi: se você já convidou Jesus para a sua casa, se ele já faz parte da sua vida, deixe ele reinar na sua casa. Deixe ele dirigir a sua casa. Deixe ele interferir na sua casa. E a resposta que nós ficamos devendo foi: como é que eu faço para convidar Jesus para minha casa? Porque essa família aqui, naquela época, Jesus estava fisicamente entre nós, entre os seres humanos, no corpo físico. Ele tinha uma família, tinha uma vida social, vamos dizer assim. Então, houve aquele convite. E hoje, que a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, à direita de Deus, de onde intercede por nós. Como é que eu convido Jesus para minha casa? Como é que eu aplico isso na prática, a minha vida hoje? A primeira coisa que eu quero lhe dizer sobre convidar Jesus para a sua casa é: convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para a sua vida. Como? Faça uma oração. Se você ainda não fez, faça uma oração. Feche os seus olhos em algum momento, reserve um tempo e fale com Cristo. Ele está vivo e ele ouve as nossas petições, ele se deixa achar por todos os que o buscam. Diga sinceramente para ele: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus planos, nos meus sonhos. Eu quero o Senhor. As Escrituras dizem que o Espírito de Cristo passa a habitar na vida daqueles que se abrem para Cristo, que abrem suas vidas para Cristo. O Espírito de Cristo habita nesta vida, habita neste corpo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,16:
E capítulo 6, verso 19, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário, é morada do Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Então, o meu primeiro conselho nesse sentido, se você quer convidar Jesus para ser real na sua casa, comece pedindo para que ele seja real na sua vida. E se você for o único cristão, confesso, que segue a Cristo na sua casa, você pode ser um instrumento para levar Cristo, levar a presença de Cristo para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. E aí, uma vez que você convidou a Cristo para fazer parte da sua vida, segundo passo, siga a Cristo. Estude nas Escrituras o que Jesus ensinou, o que Jesus orientou para que nós vivêssemos, para que fosse nossa maneira de viver. E então, se você estuda as Escrituras e vai conhecendo os ensinos de Jesus, isso é um aprendizado para a vida. Vá vivenciando na sua casa os ensinos de Jesus. Especialmente o amor de Jesus. Você quer Jesus presente na sua casa, na sua família? Então, demonstre para a sua família o amor de Cristo. Ame como Cristo ama. Ele diz lá em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem se amar uns aos outros. Assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, olha aqui, revelação maravilhosa. Ame como Jesus amou, como Jesus ama. Ame sendo capaz de se sacrificar por Jesus, como Jesus. Ame até quando as pessoas são difíceis de amar. Ame quando as pessoas não estão lhe demonstrando amor. É assim que nós trazemos Jesus para a nossa casa, para a nossa vida, para fazer parte da nossa vida. É entregando a nossa vida a Ele, é seguindo os seus ensinos, é vivenciando o seu amor no nosso dia a dia. É sendo um discípulo de Cristo. No texto que eu citei, de João 13, 34 e 35, ele diz que assim nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então, essa família teve a oportunidade, e como eu disse naquela reflexão, eu acho que eles nem tiveram consciência da grandeza dos gestos que eles estavam fazendo, da sabedoria, da atitude que eles tomaram quando convidaram Jesus para fazer parte da sua festa de casamento. Foi uma decisão acertada, eu diria não proposital. Eles não tinham consciência de como a presença de Jesus ia salvar aquela festa de casamento. Mas nós temos a opção de escolher conscientemente, sabendo que a presença de Jesus na nossa vida é a melhor coisa que nós podemos ter no nosso lar, na nossa família. E eu estou dizendo que nós convidamos a Cristo dessa forma. Primeiro, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando cremos nele e nos rendemos a Ele. E reconhecemos o seu grande amor naquela cruz. Quando Ele deu a sua vida em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados e nos perdoou gratuitamente, nos reconciliou com Deus. Então, o primeiro passo é entregue sua vida a Cristo, seja um discípulo de Cristo, siga a Cristo. Segundo, estude as Escrituras e veja os ensinos de Cristo e vivencie estes ensinos. É assim que nós trazemos a presença de Cristo para a nossa casa e para a nossa vida, vivenciando no dia a dia o que Cristo ensina na sua palavra. E, por fim, ame dentro da sua casa como Cristo ama. Leve o amor de Deus para dentro da sua casa, no seu relacionamento com o seu cônjuge
ou com os seus filhos, ou com os seus pais, ou com seus irmãos, com todas as pessoas. Leve Jesus. Viva como Jesus quer que você viva. Ame como Jesus quer que você ame. É assim que se é um discípulo de Cristo. Então eu fiquei devendo esta palavra para os meus irmãos, de maneira prática. Como é que eu convido Jesus para fazer parte da minha vida, da minha casa? Eu tenho essas três formas. A maneira de fazer isso é de três maneiras. Renda sua vida a Cristo, reconheça Ele como Senhor da sua vida, estude os seus ensinos todos os dias e vivencie estes ensinos de Jesus. Procure ser um praticante dos ensinos de Jesus, dentro da sua casa inclusive, que é o seu primeiro e mais importante campo missionário. E especialmente demonstre o amor de Cristo. Ame com o amor de Cristo. Ame com renúncia. Ame com sacrifício. Ame quem não lhe ama. Ame quem não é fácil de ser amado, quem é problemático. Ame. E assim você estará levando a presença de Cristo para dentro do seu lar, da sua vida. E você vai desfrutar as bênçãos da presença de Cristo no seu lar e na sua vida. Mas é uma outra questão que eu quero ressaltar também, baseado nesse texto. Eu quero reler o versículo 6. De repente, acaba o vinho no meio da festa. Que vexame seria para aquela família. No meio da festa acaba o vinho, a bebida principal da festa. Maria corre para Jesus e diz: olha, eles não têm vinho. Jesus diz: calma, ainda não é chegada a minha hora. E na hora certa, Jesus toma uma atitude. O versículo 6 diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Eu quero chamar a atenção para um fato. Aqui diz que haviam 6 potes de pedra, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água, de qualquer líquido que colocasse neles. E eu fiquei pensando Aí Jesus mandou que os serviçais lá, os garçons da festa, enchessem aqueles potes com água, tirassem um pouco da água, levassem ao cerimonialista da festa. E ele ficou impressionado com a qualidade do vinho que agora ele estava tomando, que Jesus havia feito, miraculosamente, transformando aquela água em vinho. O que eu fiquei pensando foi na quantidade. Aqui, digamos que todos coubessem apenas 80 litros, 6 vezes 8, 48, eram 480 litros, irmãos. Era muito vinho. Você já pensou? 480 litros. Eu acho que na primeira rodada que havia acabado o vinho agora, aqueles noivos andaram longe, suas famílias andaram longe de providenciar uma tão grande quantidade de vinho. E podia chegar a 720 litros, porque o autor, o João aqui diz que ali cabiam mais ou menos entre 80 e 120 litros, colocando por cima 120 litros em cada pote daquele, eram 720 litros de vinho. Era muita coisa. Eu tenho certeza que, digamos que fosse apenas 480 litros, era suficiente para toda aquela festa, pelos dias que ela durasse, e provavelmente ainda ia sobrar vinho.
Por quê? Porque o que Jesus providencia para nós é abundância. É abundância. E agora eu estou falando da sua provisão espiritual. Porque muitas pessoas estão preocupadas com a provisão de coisas materiais e às vezes até negligenciam as provisões ou desprezam as provisões espirituais. Mas Jesus providenciou tudo que nós precisamos. Tudo. Não falta nada. Nós não temos que complementar o sacrifício de Cristo. Nós não temos que complementar a sua graça revelada na cruz. Cristo e a sua obra é suficiente. Eu quero terminar esta reflexão nesta manhã dizendo isso para você, dando esse testemunho. Cristo e a sua obra na cruz é suficiente. É com abundância. É vida eterna. É perdão completo. É alegria plena. É plena paz em nossas vidas. É tudo o que nós precisamos. Por isso que nós dissemos na terça-feira que a decisão mais sábia que você pode tomar na vida é convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Jesus não vem com pouco. Ele disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em Efésios 1:3, o apóstolo Paulo disse que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo. E quando nós falamos, eu estou dando ênfase às bênçãos espirituais, porque quando nós recebemos estas bênçãos espirituais e entendemos e desfrutamos dessa abundância de bênçãos espirituais, as bênçãos materiais vêm como consequência disso. Jesus disse no encerramento do Sermão do Monte, lá, aliás, no meio do Sermão do Monte, lá em Mateus 6:33, que diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós desfrutamos da abundância da obra de Cristo na cruz, da plenitude da bênção que vem pelo seu sacrifício na cruz, isso dá satisfação completa. E primeiro no aspecto espiritual. E detalhe, a nossa vida material ela é um reflexo da nossa vida espiritual. O que há fora na nossa vida é reflexo do que há dentro de nós. Ou seja, quando nós estamos plenamente satisfeitos em Cristo, isso vai se refletir na nossa vida material. Por isso que é tão importante buscar as bênçãos espirituais em Cristo. A rendição da nossa vida a Ele. A fé no que Ele fez na cruz em nosso lugar. O entendimento da grandeza do sacrifício. A compreensão da graça e do amor de Deus ali revelado. Isso enche a nossa vida. Isso dá plenitude. É isso que Cristo quer. E é isso que eu desejo para os meus irmãos. Eu desejo plenitude. Eu desejo abundância. Eu desejo satisfação, contentamento. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, ele diz, eu descobri o segredo de viver contente. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo descobriu o segredo da plenitude, da abundância. Tem muita gente que está voltada para o material e pensando que a abundância é ter muito dinheiro, muitos bens materiais, muita saúde, muitos amigos, popularidade, essas coisas. Não, isso não é abundância. E aí, muitas pessoas andam atrás disso e quando conseguem isso, descobrem que isso não satisfaz e continuam com suas vidas vazias. Então, nessa manhã, nós estamos concluindo essa mensagem compartilhando essa palavra de fé com você. A plenitude vem pela fé em Cristo, pela rendição a Cristo e pela plenitude das bênçãos, das bênçãos espirituais, da obra realizada por Cristo naquela cruz em nosso lugar.
E os reflexos disso na nossa vida material vão se refletir. Nós temos que crer nisso. Portanto, meus amados irmãos, eu desejo para você que você vivencie, compreenda e vivencie a abundância, a plenitude que há em Cristo. Que isso faça parte da sua vida. Que você desfrute as bênçãos espirituais de Cristo para que isso se reflita em bênçãos materiais. Quando Cristo nos enche plenamente, a graça de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo na cruz, enche a nossa vida, aí as outras coisas vêm como consequência. Eu desejo isso para os meus irmãos de todo o meu coração. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo.